minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo Existem vários dias separados no decorrer do ano que são dedicados a algum tipo de movimento em adoração em termos religiosos. Nós sabemos disso. Alguns dias se tornam até feriados, né? Feriado nacional, onde as pessoas deslocam das suas moradias, da sua cidade, vão para outros lugares. Isso não só no Brasil, mas espalhado no mundo todo. Temos isso, né? Mas sabe que por volta do ano 580 a 88, houve aquela invasão fortemente permitida por Deus em Jerusalém e Judá, quando o rei Nabucodonosor invadiu e levou cativo a Jerusalém e depois mais tarde ele volta para levar Judá. Deus, através do profeta Jeremias, tem comunicado ao homem que não deveria fazer tal coisa, porque eles também já tinham aprendido com outras nações esse tipo de adoração que Deus não permite, que Deus abomina. Mas sabe que ficou um restante de Judá e aqueles que moravam no campo, as pessoas mais simples, bastante gente. O resto já tinha sido levado todos cativos para a Babilônia, tinha espalhado por todos os lugares. Mas entre eles tem um profeta por nome Jeremias, o profeta chorão. Jeremias, capítulo 44, nós encontramos fortemente Jeremias pedindo para o povo não sair daquele lugar, porque Deus já tinha dado a palavra que ia realmente proteger esse resto de pessoas que ficaram de Judá. Que eles podiam colher, podiam plantar, e ia ficar quieto ali em Judá. Mas eles, amedrontado, não sei qual motivo, decidiram fugir para o Egito. E Deus, através de Jeremias, falou: não faça isso, fique na vossa terra, eu vou dar proteção para vocês. Mas o povo não respeitou. Aí até zombaram um pouco de Jeremias, falou que ele estava de complô com aqueles que iam acabar levando para a Babilônia, mas Deus falou: olha, não vá para o Egito, porque lá vocês vão morrer de fome, vão morrer de peste, e vai ser perseguidos, vão ser mortos. Mas o homem não respeitou. Jeremias estava falando, pregando, ensinando, mas não tinha valor a palavra do homem de Deus. E encontramos estas palavras no capítulo 44 de Jeremias. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis, na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que mal fiz cair sobre Jerusalém e sobre toda a cidade de Judá, eis que hoje são elas uma desolação e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para mim, irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer, né, que não façais estas coisas, abominações que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converter da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira acenderam-se na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em deserto e em desolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, eliminando homens, mulheres, crianças e aqueles que mamam do meio de Judá, a fim de que não vos fique neste lugar ou resto algum aqui? Porque me irais ou irritais com as obras de vossas mãos, queimando incenso a outros deuses,
na terra do Egito, aonde viestes para morar, para que a vós outros mesmos vos elimineis e para vos torneis objetos de desprezo e de opróbrio ou de vergonha entre todas as nações da terra. Esquecestes já as maldades de vossos pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. E vocês não humilharam, mostrando arrependimento, continuaram na idolatria, queimando incenso, amassando bolos, fazendo as suas oferendas, fazendo o seu sacrifício. Então, esse era o povo que estava servindo a Deus naqueles dias, fazendo tudo isso. E Deus falou: eu não aceito a adoração. Vocês trouxeram imagens de um lugar, de outro lugar, montaram os seus altares dentro dos vossos lares. Então imagine que em cada canto daquelas casas tinha um altar com as imagens menores e maiores da idolatria. Tudo em nome de Deus. E Deus fala: olha, vocês não respeitaram, desde o maior até o menor. Vocês não mostraram arrependimento. Jeremias continua falando com eles, conversando. Aí no versículo 14 do mesmo capítulo 44, de maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tornar a terra de Judá, o qual desejam voltar para morar, mas não tornarão, senão alguns fugitivos. Vocês têm planos de voltar para morar em Judá, mas não vão voltar. É a mesma coisa de Deus falar: olha, vocês saíram de mim, eu deixei vocês viverem na terra. Chegamos aqui bebezinho, crescemos, mas se vocês não fizerem o que é reto perante a mim, vocês não vão voltar para essa terra espiritual que é onde eu vivo, o mundo que Deus preparou. Vocês não vão voltar. Então, está falando para mim e para você. Mas sabe que depois que Jeremias conversa bastante com o povo, prega, Jeremias era tido como uma pessoa que não tinha valor nenhum. Eles oram para Jeremias e falam: olha, você não está do nosso lado. Você apenas está tentando nos comover para que sejamos pegos e levados cativo por Nabucodonosor. Tudo isso no capítulo 44. Agora, qual foi a resposta que eles deram para Jeremias? O que eles olharam para Jeremias? O homem faz isso hoje, indo atrás das suas imagens, das suas oferendas, das suas caminhadas, das suas peregrinação e do seu choro por aquele tipo de idolatria que está fazendo, mas não tem valor nenhum. Olha a resposta que deram para Jeremias. Versículo 15. E então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e a todas as mulheres que achavam ali em pé grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Quanta palavra que Deus falou para todos nós hoje, para os nossos dias hoje. As pessoas estão dizendo com as suas atitudes: não te obedeceremos, Senhor. Nós vamos continuar seguindo as nossas mentes carnais, as nossas idolatrias, os nossos líderes que estão nos induzindo e nos caminhando para a perdição. Não queremos, Senhor, ouvir a tua palavra. Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, responderam para Jeremias: nós não queremos ouvir as tuas palavras. E aí, um pouco mais, no versículo 16: quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti.
Antes, certamente, toda palavra que sai da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à Rainha dos céus. Queimaremos incenso à nossa mãe que veio lá do céu, Rainha dos céus. Parece bastante com o que acontece em nossos dias, nos dias que é separado para festejar algum tipo de santo que representa o protetor da cidade. E estas pessoas estão dizendo para Deus: não queremos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nós vamos continuar fazendo aquilo que nós aprendemos e que queremos fazer. Eles estão falando a mesma coisa aqui. Rainha dos céus, né? Que é como se fosse a mãe que é dita hoje por algumas pessoas. E lhe oferecemos libações como os nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Não víamos mal algum, estávamos fazendo tudo aquilo que nós aprendemos. Aprendeu com quem? Com outros povos, com a idolatria dos povos que não servem a Deus. Parece muito com os nossos dias hoje. Demais. É uma cópia. Esses dias nós passamos por 12 de outubro. Houve uma festividade muito grande espalhada pelo nosso país. Há vários tipos de Deus, né? Mãe, chamando de mãe a rainha do céu, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe de Deus. Então, a mesma coisa. Esse povo está enganado e sendo enganado, enganando a si próprio, como aqueles por volta de 500 e poucos anos antes de Cristo, não quiserem ouvir a palavra do profeta Jeremias. E hoje não querem ouvir a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para praticar as obras que veio de Deus, que ele veio nos ensinar, mas seguem tradições de homens que não respeitam a Deus. Mas um pouco mais, olha o que ele diz no versículo 18. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo. Fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à Rainha dos céus, lhe ofereçamos libações, acaso lhes faltava bolos que a retratasse, né? E lhes ofereçamos libações sem nossos maridos? E continua dizendo, olha, nós vamos continuar fazendo estas coisas, respondendo para Deus na pessoa do profeta Jeremias. Nós vamos continuar fazendo. Vamos ensinar para os nossos filhos, vamos ensinar para as próximas gerações que nós queremos ter os nossos deuses, a rainha dos céus. Parece demais com os dias hoje. Vários dias festivos que nós temos durante o ano todo. Alguns dias são mais fortes, chegam até a ser feriado nacional. Mas sabe que é muito triste todas estas coisas. Por quê? Olha o que vem um pouco mais no mesmo capítulo 44. Então disse Jeremias é o profeta de Deus, a todo o povo e aos homens e às mulheres e todo o povo que ele tinha dado esta resposta, dizendo: quanto ao incenso que queimastes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais e vossos reis e vossos príncipes e o povo da terra, acaso não lembrou disso o Senhor, nem lhe andou isso pela mente? O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras e as abominações que cometestes, pela que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, desabitada como hoje se vê. Pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor. Não obedecestes à voz do Senhor, na sua lei e nos seus testemunhos não andastes,
Por isso vós sobrevirão este mal, como hoje se vê. Deus dá a resposta. Deus não suporta. Deus não suportou aquilo que aconteceu em Jerusalém e em Judá. Deus não suporta o que acontece em nossos dias hoje. Sabe que nós precisamos ser pessoas amadurecidas, olhar para as palavras do Senhor e saber que Ele tem falado para nós que nós não podemos depositar a nossa fé, a nossa confiança em um objeto, em homens que nos conduzem, aqui ele falou dos príncipes, do sacerdote, desses homens que eram os líderes religiosos. Não podemos confiar em Deus e assim olhar para as suas escrituras, onde eu estou lendo agora, para que a gente não se perca e passe os nossos dias aqui e vamos ser enganados por nós mesmos ou por homens que não respeitam a Deus. Deus levou esse povo à perdição, ao castigo, à morte e à condenação. Eles vão ficar no cativeiro por 70 anos. Esta geração não vai voltar para Jerusalém. Depois, mais tarde, Deus vai trazer de volta outras gerações que estavam nascendo. E vai começar tudo de novo, porque é deste povo que vai nascer o Messias, o Salvador. Esse que tem nos falado hoje. Hoje nós vivemos na era cristã. Quem está reinando hoje é Cristo. A palavra dele tem valor. Se você não prestar atenção no que Jesus tem ensinado, você também vai ficar perdido para sempre, longe de Deus. Vamos ser pessoas sábias, pessoas que têm sabedoria, que buscam nas Escrituras. Se Deus não suportou a idolatria naquele período antes de Cristo, será que ele vai suportar hoje na era cristã? Não vai. Pode ter certeza disso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar junto com Ele na sabedoria.